03. As dúvidas de Nequefre. A estadia do sacerdote junto à família do príncipe. Nequefre, como se viu, estava marcada pelas dificuldades próprias dos processos evolutivos aqui. Todos os seres são convocados, através das opções e escolhas necessárias ao crescimento. Nequefre possuía uma vida estabilizada graças à sua condição de nobre, conquistada ao longo dos anos anteriores, quando seus ancestrais se envolveram muito com as questões governamentais, notadamente por ocasião das lutas dos príncipes tebanos contra o povo invasor Ixo que havia tomado a liberdade dos egípcios. Nequefre herdara, deste modo, um status conferido aos que haviam lutado bravamente para que o seu país retomasse a condução de seu próprio destino. Mantinha sua família, constituída de sua esposa Kimnut e de duas filhas, Marnahan e Atsena, a primeira acercando-se dos 19 anos e a outra em plena puberdade. Além de um séquito de escravos e serviçais que orbitavam-lhe a casa ampla e faustosa para as condições gerais do povo, sempre em estado precário e desamparado. Nequefre, como costuma acontecer aos homens do mundo, prendia-se muito às coisas da terra e dava muito valor às conveniências ou convencionalismos sociais. Havia crescido fisicamente sob a ideia falsa de que o que importava na vida era manter as posições materiais conquistadas ou ampliar-lhes o horizonte. Que o homem 21 era medido pelos bens que possuía e que a melhor maneira de se conhecer o seu valor pessoal era observar o seu estilo de vida. Havia conseguido manter-se na situação herdada de seus ancestrais aproveitando-se de negócios que mantinha com poucos escrúpulos, mas que lhe rendiam consideráveis recursos, eis que possuía acentuada tendência para comercializar e sabia aproveitar as oportunidades que desfrutava por estar próximo dos governantes, sempre poderosos e desejosos de se estabilizarem no poder graças a favores que concediam. Mantinha devoção religiosa aos deuses de seus ancestrais, notadamente a Amon-Ra, do qual julgava ter recebido todas as benesses e favores da sorte, obrigando-se constantemente a realizar oferendas materiais para seguir nas boas graças da divindade. Por causa de tal devotamento, acabou conhecendo o sacerdote Atsequenká, do qual se tornará gradualmente mais e mais próximo, eis que pretendia sempre valer-se de suas orientações, que julgava serem mais precisas do que as dos demais sacerdotes do mesmo templo. Além disso, pelo seu caráter desprendido, o sacerdote referido nada lhe cobrava, o que, a toda evidência, lhe proporcionava agradável sensação de ganho, eis que de nada precisava dispor para obter o de que necessitava. Isso não ocorria com os demais sacerdotes, sempre prontos a estabelecer exigências materiais a serem entregues pelo interessado aos deuses para que, depois, se dispusessem a apresentar as respostas. Com o passar dos anos, todavia, Nequefre se viu envolvido por uma admiração cada vez mais intensa pelo carisma daquele sacerdote desapegado, passando a devotar-lhe grande estima, no que foi correspondido por Atsequenká que, igualmente, via em Nequefre um filho iludido pelo brilho do mundo, a quem lhe competia 22 ajudar no processo de amadurecimento. Ambos eram, aproximadamente, da mesma idade. Mas não havia dúvida de que em Atsequenká havia a maturidade que em Nequefre muito tardaria a chegar. Não sei o que fazer, Atsek, falava Nequefre ao seu sábio conselheiro, chamando-o pela abreviação de seu nome oficial. A pressão do faraó sobre todos os que lhe devem obediência está cada vez maior e aqueles que não aceitarem converter-se ao culto de Atom estão fadados à perseguição e à perda de todas as suas regalias. No entanto, não me sinto inclinado a deixar as velhas crenças, as mesmas que me garantiram o sucesso material e a proteção até aqui para me aventurar nesse empreendimento de um verdadeiro louco, desejando impor a todos nós o rompimento com nosso passado e com a reverência para com os deuses que nos ampararam até aqui. Ouvindo-lhe os conceitos ainda muito pouco desenvolvidos, Atsek, como passaremos a chamá-lo, meditava sobre as dificuldades do homem em libertar-se das mesquinharias da vida para poder galgar uma maior
Independência das coisas transitórias. Nekefri era um homem corajoso para se embrenhar nas negociatas intrincadas da vida a fim de obter ganhos. E mais ganhos, de viajar no deserto em busca de suas caravanas e seus entrepostos comerciais, sem medo de ladrões ou animais traiçoeiros. No entanto, via-se apequenado e sem noção do que fazer quando se tratava de adotar uma posição que pudesse colocar em risco todas as vantagens conseguidas. Não desejava colocar em xeque o relacionamento estável com os deuses que, segundo ele, lhe haviam garantido prosperidade até 23 aquele momento, trocando-os por uma nova forma de ver as coisas, ainda que mais elevada e sábia. Não queria correr os riscos de converter-se e ofender os deuses que iriam, segundo suas crenças, retirar toda a proteção que lhe davam até ali. Por outro lado, se não aceitasse converter-se, ver-se ia alijado de suas posses e suas posições pela perseguição do sistema político implantado pelo novo faraó. Não se deixe levar pelas impressões do que é transitório, Nekefri, respondeu-lhe Atsek. Em nós existem possibilidades que precisam ser desenvolvidas e que, para isso, muitas vezes, precisam ser despertadas à força de desafios dolorosos. Mas, para mim, esses desafios não deixam opção. Ou perco a proteção dos deuses, por isso, me vejo ao desamparo, ou perco a posição que consegui ao longo da vida e, por isso, me vejo ao desamparo igualmente. Todavia, você não acha que não podemos nos relacionar com os deuses apenas na base das vantagens imediatas ou do interesse de se manter dentro do nosso palácio, isolados do resto do mundo? Respondeu-lhe o sacerdote. Até hoje, Atsek, isto sempre foi normal e sempre deu certo. Nós oferecemos as dádivas materiais e eles nos oferecem aquilo de que necessitamos, mantendo-nos dentro dos padrões que cada um merece ou precisa. Não. É por isso que existem muitos deuses. Cada um deles cuidará de uma coisa e terá os seus seguidores. Não sei, Nekefri, mas penso que se Ra se recusasse a nascer todos os dias da boca da deusa Nut, todos os casebres e todos os palácios permaneceriam envoltos pelo manto negro, como se a morte nos condenasse a todos igualmente a permanecermos na escuridão. Você não imagina que todos os deuses que nós criamos, em realidade, só existem na forma que tem porque nós os 24 idealizamos assim, com as nossas fraquezas e defeitos. Em realidade, longe de nossas concepções mesquinhas, os erros humanos não elevem contaminar a força suprema que nos dirige e que se espalha sobre todas as pessoas, inclusive sobre os escravos. Perguntou Nekefri, raiando a indignação. Por que não, meu amigo? O sol se recusa a aquecer-los todos os dias. A chuva não os molha, sem qualquer discriminação? Sejam estrangeiros, núbios, libertos ou ainda cativos, não recebem o mesmo que qualquer outro nobre ou poderoso senhor. Mas você está querendo dizer, continuou Nekefri, no que foi interrompido pelo sacerdote amigo, complementando o pensamento, que não pode haver deuses mesquinhos e egoístas, que ajudam uns e atrapalham outros, deuses que garantem para uns o benefício e deixam que outros sofram para manterem essa garantia. Não acredito em deuses de pessoas ou de classes. Eles não podem existir para protegerem apenas essas pessoas e essas classes, pois se são assim não podem ser nem poderosos nem sábios. Não se vanglorie tanto de estar sendo protegido por mãos poderosas somente porque tem-lhe garantido as vantagens materiais que lhe são tão importantes até aqui. Esteja certo de que, mesmo quando você as perder, isso não será por culpa dos deuses, nem por terem-no abandonado. Isso será para o seu crescimento, do mesmo modo que a cheia do Nilo produz vários desastres, mas ninguém as abomina, pois sabem que trarão terras mais férteis que sustentarão a próxima colheita. Nekefri ficou em silêncio, pensando nos conceitos inusitados para sua capacidade de pensar, mas procurou logo mudar o foco de suas ideias para outra coisa a fim de não se ver enrolado em uma confusão ainda maior, que o obrigaria a pensar nas tolices que 25 havia cometido até
Aquele dia, acreditando-se protegido por deuses poderosos e partidários de suas ideias e atos. O certo, todavia, era que o conflito interior se mantinha e ele teria, em verdade, de escolher entre adotar novos caminhos, abandonando os antigos ou manter-se fiel aos antigos deuses e abandonar as facilidades conquistadas e que se impunham ao seu caráter, fraco para tais renúncias. Vendo-o algo aturdido, Atsequenká se afastou para deixá-lo entregue às próprias cogitações, dando-lhe tempo para processar todas as novas ideias e conceitos dentro de si mesmo. Entretanto, o sacerdote sabia que os dias do futuro guardariam espinhos profundos na alma das criaturas que haviam escolhido nascer naquele período de transformações e mudanças tão importantes.